Olá, sejam todos bem-vindos. O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma obra muito emblemática da arquitetura brasileira do fim do século XX, concebida por um de nossos arquitetos mais importantes e vencedor de premiações internacionais. Falaremos hoje do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, o MUB, na cidade de São Paulo, de autoria de Paulo Mendes da Rocha e paisagismo assinado por Roberto Burle Marx. Para isso, veremos um pouco da trajetória do autor do projeto, como surge o projeto do museu e onde ele se insere na cidade. E aí então veremos o edifício em si e a sua composição. Iniciemos pelo autor do projeto. Paulo Mendes da Rocha é um dos grandes representantes da arquitetura brasileira da segunda metade do século passado e dos últimos tempos, ganhando reconhecimento internacional nos últimos anos e recebendo títulos de grande importância na arquitetura mundial. Segundo Jane Duncan, presidente do Royal Institute of British Architects, uma das instituições que premiou o arquiteto, Paulo Mendes da Rocha é, abre aspas, um arquiteto de classe mundial e uma verdadeira lenda viva, fecha aspas. Esse reconhecimento também lhe trouxe projetos na Europa mais recentemente. Paulo Mendes é dono de um discurso extremamente forte e social, no sentido de que a arquitetura cumpre o papel de conceber espaços para o convívio da sociedade. Para ele, como a natureza por si só não cumpre esse papel, cabe então à arquitetura transformar a natureza no habitat humano. Essa ideia ainda ecoa pelo pensamento do arquiteto, e ele por várias vezes disse que dessa forma o habitat do homem acaba sendo então a própria cidade. Nascido em 1928 em Vitória, no Espírito Santo, e filho de Paulo de Menezes Mendes da Rocha, um engenheiro de portos e vias navegáveis e que mais tarde foi diretor da PoliUSP, Paulo Arquias Mendes da Rocha se forma em 1954 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e desde cedo consegue destaque na sua carreira. Já em 58, com 29 anos, vence o concurso para o ginásio do Clube Atlético Paulistano, já apresentando características brutalistas que Artigas traria para a arquitetura brasileira num futuro próximo. O projeto do ginásio se destaca pela cobertura que se apoia nos 6 polígonos de concreto de espessura relativamente baixa e que se apoia no anel de concreto que circunda a construção por encontros ainda menores. Esse projeto acaba lhe rendendo o Grande Prêmio de Presidência da República na 6ª Bienal Internacional de São Paulo, em 61. Entre 1960 e 1961, realiza alguns projetos de escola para a rede pública e, a convite de Artigas, ingressa como professor na FAO-USP e entra para o grupo que constitui a Escola Paulista, liderado pelo próprio Artigas. Desse primeiro período lecionando na FAO, data algumas importantes obras de sua carreira, como a sede social do Jockey Club de Goiânia, em 62, com seus pilares de concreto que, de certa forma, se parece com os que Artigas utiliza na FAO anos mais tarde. O edifício residencial Guaimbê, em 62 também, com sua fachada marcada pelos toldos e floreiras em concreto, e as duas residências vizinhas no Butantã, em 64, sendo que uma era para o próprio arquiteto. Em 1969, é afastado de sua função na FAO, com a instituição do AI-5, e era então impedido de exercer a sua profissão. Paulo Mendes diz ainda se lembrar do decreto, abre aspas, proibido de trabalhar para o governo da República de forma direta ou indireta, empregatícia ou não, fecha aspas. O arquiteto então se viu obrigado a fazer alguns trabalhos informais, às escondidas, como pinturas, caricaturas, murais e desenhos de perspectivas. Porém, é desse período em que o arquiteto não podia exercer a arquitetura que ele vence de maneira um tanto paradoxal o concurso para o Pavilhão do Brasil na Expo 70 em Osaka. Era uma grande laje de concreto com linhas curvas que se direcionavam aos apoios no solo, que na verdade era uma topografia irregular artificialmente criada. Os apoios se davam nos encontros dessas ondulações. Por mais que os outros digam que sim, quando perguntado, Paulo Mendes diz que no projeto do pavilhão não havia nenhuma expressão contra a ditadura, pelo menos não da parte deles, dizendo que para eles, abre aspas, não era uma intenção de confronto, era simplesmente um exercício de liberdade, fecha aspas. Além do projeto da Expo 70, em 71, Paulo Mendes participa do concurso internacional para o Centre Georges Pompidou, em Paris, tendo seu projeto entre um dos premiados.
Representando a classe dos arquitetos, se assim podemos dizer, Paulo Mendes preside o IAB São Paulo por 2 períodos, de 72 a 73 e de 86 a 87. Em 1980, com a anistia, Mendes da Rocha retorna à FAUSP como professor auxiliar. Nesse período temos 3 projetos de grande importância na carreira do arquiteto. A loja Forma, em 87, um prisma apoiado em 2 empenas de concreto perpendiculares à via. O MUB de 88, que é tema desse trabalho e será mostrado mais adiante. E a Capela São Pedro, em 87, que faz o pesado concreto flutuar sob os panos de vidro. Pode-se dizer que esses projetos abrem uma nova fase na carreira do arquiteto. Na década de 90, entre outros projetos, Mendes da Rocha realiza a reforma da Pinacoteca de São Paulo, com intervenções que deixam claro o que era o prédio original e o que é novo. Esse trabalho lhe rendeu o 2º prêmio Mies van der Rohe da arquitetura latino-americana em 2000. O primeiro veio no ano anterior, com o próprio MUB. Nos anos 2000, agora mais reconhecido, Paulo Mendes traz mais alguns grandes projetos, como o Cais das Artes em Vitória, as novas instalações do Museu Nacional dos Coches em Lisboa e a Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André. Mas talvez a mais marcante delas seja o Sesc 24 de Maio, com um projeto que se funde com as antigas instalações da Mesbla no coração da capital paulista. E o novo milênio também lhe trouxe novas premiações. Em 2006, é laureado com o Pritzker, o 2º brasileiro a receber o prêmio. Segundo o júri do Pritzker 2006, o arquiteto, abre aspas, dedicou sua carreira para a criação de uma arquitetura guiada por um senso de responsabilidade para os usuários de seus projetos e para a sociedade como um todo, fecha aspas. Para o júri, o arquiteto brasileiro tem um entendimento profundo da poética do espaço e seu trabalho modifica a paisagem, resolvendo necessidades estéticas e sociais. 10 anos após o Pritzker, ainda recebe o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, o Prêmio Imperial do Japão e ainda a Medalha de Ouro do Instituto Britânico de Arquitetos. Segundo Francesco Dalcò, um historiador da arquitetura italiano, Paulo Mendes soube dar coerência às suas obras, e isso surge de uma concepção que a elegância não pode expressar por completo. Para ele, características como a exemplaridade das escolhas formais, o desprezo pelo supérfluo e a indiferença pela aparência da atualidade e a segura racionalidade fazem parte da obra do arquiteto brasileiro. Chegamos então ao projeto do museu. Bom, quem faz a encomenda, ou melhor, o concurso, é a Sociedade dos Amigos do Museu, que é a instituição que administra o MUB e as obras espalhadas pela capital paulista, que são de sua responsabilidade. E de onde surgiu o MUB? Bom, para sabermos isso, precisamos voltar alguns anos antes de sua construção. 23 anos antes da inauguração do museu, no terreno onde o MUB é implantado, era prevista a construção de um shopping center, ideia que a população do bairro, que é de grande influência política, não viu com bons olhos. Existe então uma mobilização por parte dos moradores do Jardim Europa, se mostrando contrários a essa construção. Essa luta por parte da Sociedade dos Amigos do Jardim Europa e a Sociedade dos Amigos do Museu conquista então o tombamento da área pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Em 1986, a SAM recebe então o terreno da prefeitura em contrato de comodato. Algumas fontes datam de 87 esse contrato. Então, com o terreno destinado à construção do museu, em 86 realiza-se um concurso fechado para o projeto do edifício. O concurso do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia foi vencido pelo projeto de Paulo Mendes da Rocha, com paisagismo assinado por Burle Marx, que representaria parte da ecologia com seus jardins. O projeto traz um prédio semi-enterrado, com uma praça que nasce como uma continuação do ambiente urbano do bairro. As dependências do museu em si encontram-se sob o piso dessa praça. No centro da praça existe ainda um elemento que marca visualmente a existência do edifício. Dessa forma, com o prédio quase todo escondido, um possível conflito visual com o bairro residencial é evitado. E em que contexto encontra-se o museu? O MUB se implanta em uma região nobre da zona oeste da cidade de São Paulo,
o Jardim Europa, integrante da área de predomínio da classe alta conhecida como jardins. O Jardim Europa foi concebido seguindo as mesmas ideias dos seus bairros vizinhos, com grandes lotes e uma urbanização já pensada para ser uma área nobre. Derivado dos princípios da cidade de jardim, o bairro se apresenta com ruas curvilíneas, uma arborização relativamente forte e com grandes terrenos que abrigam casarões de meio de lote, pouca verticalização e com um metro quadrado entre os mais caros da capital paulista. O terreno cedido pela Prefeitura de São Paulo em um contrato de comodato por um período de 99 anos se encontra na movimentada esquina da Rua Alemanha com a Avenida Europa, fazendo limites com 3 lotes, sendo um deles do Casarão, que se transformou no Museu da Imagem e do Som. Como vimos, o MUP e o MIS são prédios vizinhos. Porém, o que poderia ser uma oportunidade de integração entre os dois museus acaba não se realizando de maneira tão concreta. Atualmente, o MUB encontra-se cercado em todo o seu perímetro, inclusive na sua fronteira com o MIS. Dessa forma, esses dois equipamentos culturais que se encontram geograficamente justapostos se deparam com uma barreira física entre si, o que pode ser interpretado como uma grande perda do potencial dessa oportuna coincidência. Essa barreira é formada pelas cercas metálicas do MUB e pelas copas das árvores existentes próximo à divisa. Quem trafega pela Avenida Europa em direção ao Rio Pinheiros se depara primeiro com o prédio do MIS, que se torna bem visível por ser um dos prédios mais altos da via, dado a baixa verticalização da região, e que mesmo com o edifício em si sendo bastante fechado para o exterior, a calçada se abrindo sem barreiras em direção ao museu acaba deixando-o bastante vulnerável aos olhares dos transeuntes. Quando passamos pelo MIS e chegamos enfim ao MUB, nosso olhar se depara primeiro com as cercas metálicas na calçada, que como veremos não estavam no projeto original, e apesar de deixar o museu ainda visível, ou a essa altura ainda só o pórtico de concreto, cria uma distância entre o fluxo da via e o prédio. Dessa forma, pode-se dizer que a continuidade entre cidade, praça e museu, que poderia existir, se dissolve nessas grades. Atravessando a avenida, ainda temos a Fundação Ema Clabin, uma outra instituição cultural nesse mesmo local, mas que acaba se isolando também. Trata-se da antiga residência de 900 metros quadrados da empresária Emma Gordon Clabin, projetada nos anos 50 por Alfredo Ernesto Becker. O casarão se esconde atrás de muros e das copas das árvores, se fazendo mais visível pelo portão na esquina com a Rua Portugal, que é perpendicular ao meio do lote do MUB, e pelas aberturas no muro ao longo dessa mesma via. Assim, além do tráfego da movimentada avenida separando ambos os museus, ainda existem barreiras físicas nas fronteiras dos dois lotes, ampliando ainda mais essa separação e impedindo essa conexão, que poderia ser de apenas alguns passos ao atravessar o asfalto. No bairro existe o predomínio residencial, com casas de alto padrão, umas mais visíveis da rua, outras nem tanto, outras bastante escondidas. Ao longo da Avenida Europa, porém, encontramos também usos comerciais, todos ainda de baixa altura, mantendo o padrão do bairro. Dentre os comércios ali presentes, destacam-se as diversas concessionárias de veículos de luxo, marcando presença na própria quadra do MUB. O terreno em si se apresenta como uma forma trapezoidal, que, como veremos, Paulo Mendes de certa forma replica na composição do edifício. O museu tem como base da sua geometria um trapézio homólogo ao terreno, e a topografia do terreno, com desnível de cerca de 3,5 metros, acaba sendo sintetizada em partes pela praça, que nasce no nível mais alto do terreno, na Avenida Europa, e desce com escadas e uma rampa lateral em direção ao nível da Rua Alemanha. O museu se encontra sob o piso dessa praça mais alta. O nível mais baixo do terreno está na Rua Alemanha, de onde é possível ver que ali existe um prédio, agora que o acesso e algumas paredes são visíveis. Mas ainda assim, a visão de praça em vários níveis ainda é mais clara do que a de um museu. Enfim, chegamos ao MUB. O museu se apresenta ao visitante primeiramente como uma grande praça-jardim, já que o museu em si é na verdade um edifício semi-enterrado com o interior escondido sob o piso dessa praça. Aproveitando o desnível de cerca de 3,5 metros, Paulo Mendes cria uma praça em nível, se tomando como referência a Avenida Europa, e que vai encaminhando o visitante ao nível mais baixo, que é na verdade uma pequena praça de acesso ao interior do prédio.
Com o edifício todo escondido sob essa praça-jardim, Paulo Mendes vê então a necessidade da criação de um elemento de referência, tanto de implantação do prédio, como de escala para o observador que se encontra nessa praça. É aí que nasce o pórtico de concreto na praça superior, que para muitos é o elemento mais marcante desse projeto. De dimensões exuberantes e com aplicação de tecnologia de construção de pontes, esse elemento se implanta perpendicularmente ao eixo da Avenida Europa e cruza grande parte da praça, criando planos de vista com a paisagem cortada por esse elemento. Trata-se de uma viga protendida, mas com dimensões que não são de uma viga, contando 60 metros de comprimento por 12 de largura e pouco mais de 2 metros de altura. Um paralelepípedo de concreto que se apoia em duas paredes estruturais nas extremidades mais distantes. E por mais que os críticos façam uma relação desse pórtico com o MASP, quando indagado se essa relação existe, Paulo Mendes negou, reforçando que a intenção foi dar uma entrada simbólica ao museu que se esconde, e uma moldura para a visão do visitante. Segundo o arquiteto, sem esse elemento, o visitante estaria perdido na esplanada criada na área externa. Ainda na área externa, no centro da praça, sob a projeção desse pórtico, existe uma espécie de teatro ao ar livre, onde uma escada de degraus amplos propositalmente se confunde com uma arquibancada. Esse espaço, que é ao mesmo tempo um dos caminhos para chegar ao nível mais baixo e a entrada do museu, pode ter outros usos além de passagem, recebendo apresentações e eventos. Os outros caminhos ao nível mais baixo se dão por uma rampa que passa por fora do pórtico da praça e uma escadaria na outra extremidade do terreno. Essa última não chega exatamente na Praça Baixa. Esse trecho mais baixo da praça, que também é o acesso ao interior do museu e é onde a saída das exposições faz o visitante retornar, possui uma forma triangular que encaminha o visitante à porta de acesso. No eixo entre esse bloco do museu e a rampa, onde desce uma das paredes de sustentação do pórtico, temos dois espelhos d'água de pontas arredondadas, que de certa forma remetem ao ambiente urbano, lembrando a forma de canteiros centrais de avenidas. O museu propriamente dito, que acontece sob o piso da praça mais alta, se divide em 3 alas com cerca de 18 metros de largura cada, sendo a central de pé direito mais baixo, justamente por estar sob o rebaixo desse teatro ao ar livre. E na extremidade da ala mais próxima à Avenida Europa, existe uma área triangular que abriga um café e um auditório. O acesso ao interior do museu se localiza na cota mais baixa das praças, como dito anteriormente, e se dá pela ala mais distante da Avenida Europa, e cria uma espécie de túnel ou recorte no bloco de concreto. A praça de acesso vai se afunilando, levando a uma estreita galeria de acesso, que por sua vez leva à área da recepção do museu. Ainda nessa ala é onde encontramos a área da diretoria e administração do museu, com vista para um dos espelhos d'água na área externa, que segundo Comas, adoça a luz que entra no ambiente. Após o ambiente da recepção, descendo por uma escada, ou seja, em um nível um pouco mais baixo, chega-se a uma galeria de exposição com comprimento quase total do edifício, cortando as 3 alas, e onde, segundo Paulo Mendes, é o momento em que se vê o museu inteiro lá de baixo. Essa galeria passa pelos acessos da ala central e liga-se a um grande salão de exposições na ala mais próxima à Avenida Europa. A ala central, que como vimos tem pé direito mais baixo e cujo acesso se dá pela galeria transversal ou pela recepção, é onde encontram-se os banheiros, 2 áreas de exposições menores e uma biblioteca, que possui estreitas janelas que vão de ponta a ponta na parede e se abrem para o corredor de saída do museu. A circulação entre esses ambientes se dá por corredores nas margens da ala. Na ala oposta ao acesso do museu é onde ocorrem as principais exposições. O grande salão do museu é dividido em 2 níveis, que são conectados por uma larga rampa. O trecho mais baixo desse salão possui uma abertura no teto para a entrada de luz natural, e como o teto do museu é também o piso da praça, esse elemento é visível na área externa também. Subindo essa rampa e passando pelo último trecho de exposições dentro do prédio, o visitante chega então ao acesso da área do auditório e cafeteria e também à saída do museu, que se mostra como um prisma de vidro em formato trapezoidal. Ainda nessa ala, atrás da parede da outra extremidade, existe uma sala de máquinas.
Nessa área triangular, no final da última ala, é onde se encontram a cafeteria do museu e o auditório Pedro Piva, que agora conta com 192 lugares após a alteração ocorrida em 2013. Essa alteração, que foi feita por um outro escritório com o intuito de transformá-lo em uma sala de teatro mais intimista, além de aumentar a distância entre as poltronas, criou um camarim com acesso direto ao palco. Por conta da substituição da luz natural pela artificial logo na estreita entrada, a estrutura nervurada aparente e as paredes de concreto marcadas pelas formas e os caminhos com mudanças de nível, existe a sensação de um ambiente muito mais fechado do que o ambiente externo. Comas diz que é uma sensação de entrar em uma caixa forte, ou ainda em um bunker ou caverna, e que a nenhuma delas é estranha à ideia de museu. No jardim da área externa, onde também podem acontecer exposições, tomou-se muito cuidado para que os elementos do jardim não entrassem em conflito com as obras ali expostas, inclusive não se trabalhando muito com desenhos de piso, algo que é marcante na obra de Burle Marx, o responsável pelo paisagismo. Pensaram em espécies nativas da região, com diferentes desenhos e alturas de copos, criando um contraste, mas ainda assim, nas palavras de Paulo Mendes, criando um jardim sereno. Outro elemento que foi pensado, tanto pela questão visual, mas também para de certa forma controlar o acesso do público, é o grande espelho d'água que se estabelece sobre o volume do auditório e cafeteria. Além de criar reflexos e relações com a paisagem, impede que o público chegue à extremidade dessa área, que coincide com a porta da cafeteria e que, segundo o arquiteto, poderia causar situações desagradáveis. Sob a grande viga protendida, são criados pontos de iluminação específicos para diferentes trechos desse elemento. Um deles, sob o qual acontecem exposições, foi pensado uma iluminação específica para a valorização de esculturas. Na área central, no trecho de arquibancada, uma iluminação própria para teatro, e uma para valorizar a entrada do museu no trecho da praça mais baixa. Para complementar a iluminação externa, decide-se por um grande poste com refletores, ao invés de pequenos pontos espalhados. Esse poste está na cota mais alta da praça e direciona a luz de maneira intencional a diferentes trechos da área externa do MUBI. Bom, isso tudo é o que foi pensado originalmente no projeto, que é o que temos construído até os dias de hoje. Como pode-se perceber, não existe nenhuma área de acervo ou reserva técnica do museu, e ainda aquela área em cinza na planta nem foi mencionada. Pois bem, trata-se de um anexo que foi projetado pelo próprio Paulo Mendes a pedido da administração do museu alguns anos após a conclusão do projeto, justamente para suprir essa necessidade técnica. Nesse bloco, um prisma quadrado com 20 metros de aresta e com 3 pavimentos, foram dispostos esses ambientes faltantes no programa do museu. No térreo existem uma garagem, pequenos depósitos, sanitários de serviço e a área de circulação vertical dentro desse bloco. No nível de cima existe um amplo espaço para servir de oficina e, no último, um depósito climatizado do acervo. Trata-se de uma caixa de concreto fechada e a única fonte de luz natural se dá por aberturas zenitais, que não são visíveis ao visitante no nível da praça. A estrutura do MUBI é toda feita em concreto armado e com vigas protendidas, com material livre de qualquer tipo de revestimento, estando à vista em sua aparência crua desde a desforma. Segundo Comas, a materialidade impressiona, com as linhas marcadas pelas formas da concretagem, o piso branco de mosaico português e os guarda-corpos metálicos. As aberturas mostram a espessura das paredes e conferem ainda mais peso ao concreto. O edifício em si é estruturado por paredes de concreto que atuam como pilares, e lajes nervuradas com 10 cm de espessura e com as nervuras protendidas espaçadas a cada 2,45 m. No auditório, essa estrutura nervurada segue o desenho curvo do posicionamento das cadeiras, pois essas nervuras são visíveis ao público. Dessa forma, existe uma coerência visual do público e do teto para o observador. Com isso, introduz-se ainda a questão da proteção em elementos curvos. Porém, o maior desafio do engenheiro Mário Franco foi o grande pórtico de concreto na área externa. A ideia de pórtico por si só não traria complicações. Elas surgem quando se introduz a escala desejada pelo arquiteto. Como já observava Galileu Galilei,
Para se aumentar a escala de um objeto estrutural, mantendo as mesmas proporções, os materiais que compõem esse elemento deveriam ser mais leves ou proporcionalmente mais resistentes. Com isso em mente, além de usar concreto e aços mais resistentes para essa peça, Mário Franco concebe uma viga com seção transversal alveolada, com o intuito de reduzir seu peso próprio. Porém, ainda assim poderiam existir deformações que comprometeriam a visão de solidez que a peça traz. Para evitar isso, optou-se então pelo uso da proteção. Trata-se do uso de cabos que passam por dentro do elemento em um desenho curvo, que, quando tracionados, introduzem na estrutura forças verticais opostas à tendência da flecha. Ainda sobre esse elemento, suas ligações com as paredes que o sustentam também mereceram atenção especial da equipe. Por conta das grandes dimensões da peça, a inevitável dilatação fez com que optassem por uma conexão fixa em um dos lados e 4 apoios em neoprene na outra extremidade, para permitir a movimentação do concreto dilatado. Faremos agora uma breve análise da composição do edifício. Como já foi dito, o edifício visto de fora se mostra como uma grande esplanada que se rebaixa na área central e é cortada pelo volume maciço da viga protendida que corta a paisagem. Essa área externa poderia, em partes, ser considerada como uma composição em U, onde o vazio do meio desse U é a escadaria ou teatro, que sai desse nível e leva em direção à parte mais baixa da praça e à entrada do museu. A planta do museu é composta, na verdade, por um formato trapezoidal, que internamente é dividido por um triângulo retângulo, onde estão o auditório e a cafeteria, e um retângulo quase quadrado da área restante do trapézio, onde tem-se as 3 alas perpendiculares à projeção da viga e, consequentemente, paralelas à Avenida Europa, de cerca de 18 metros de largura cada, conectadas por uma galeria na face oposta ao triângulo. Nessas alas, como já vimos, estão as galerias de exposições, biblioteca, o largo de acesso ao edifício e as áreas administrativas. Considerando apenas a parte das galerias de exposição principais, tem-se a forma de um L, mas que, se considerado o percurso do visitante desde o largo do acesso ao museu, nota-se um percurso em U que contorna a ala central e é quebrado pela escada da primeira galeria. Mas, se ainda considerarmos que o corredor de saída leva de volta à praça de acesso, temos o percurso principal como um quadrado, com a irregularidade da escada após a recepção. O bloco triangular de uma das extremidades do trapézio é ressaltado pela subtração da área do largo de acesso, deixando essa forma mais visível ao visitante. Internamente, esse bloco é basicamente dividido por 2 ambientes opostos, separado por um terceiro ambiente. No maior deles está localizado o auditório do museu, e na ponta oposta a cafeteria, e o ambiente que separa esses dois é ao mesmo tempo o vestíbulo do auditório e o acesso da cafeteria. Esse bloco é ainda coberto por um espelho d'água com o mesmo formato. Sobre a composição da obra, podemos dizer que ela é ambivalente, ao ser ao mesmo tempo uma praça urbana e um museu. À primeira vista, sem conhecer a obra como conhecemos agora, o observador percebe apenas a existência da praça, que se mostra muito clara logo à primeira vista. Porém, o museu só pode ser conhecido após adentrar o edifício. Dessa forma, podemos então dizer que Paulo Mendes concebe ali uma obra que consegue ser clara e obscura ao mesmo tempo. Após a inauguração do museu, vemos uma intervenção na obra e na intenção do arquiteto por parte da administração do MUB. Em um mundo onde a cultura ainda é mercadoria e privilégio dos mais afortunados da sociedade, é de extrema importância a existência de espaços de cultura acessíveis a todos os indivíduos, sem nenhum tipo de distinção. Isso, infelizmente, ainda não é a realidade de muitos dos centros culturais, atualmente, que ainda são frequentados por uma parte limitada da sociedade. O MUB, por ser uma construção nova, pensada desde a sua concepção para desempenhar tal função, poderia já em sua arquitetura trazer propostas que evitassem essa espécie de exclusividade de público, e o arquiteto assim o fez. Porém, após a abertura do museu, uma intervenção se contrapõe a uma das propostas do arquiteto, contradizendo uma das principais ideias da concepção do projeto, a de algo público. Uma das maiores qualidades do projeto do MUB é a sua relação com o entorno, sendo concebido, como já vimos, como uma grande praça
e onde o museu se encontra sob seu piso. Essa praça leva o visitante do ambiente urbano propriamente dito até o interior do museu de maneira contínua, como se todo o projeto fosse uma extensão da cidade. Porém, pode-se dizer que, de certa forma, essa característica do projeto foi perdida após a inauguração, com a controversa instalação de cercas no perímetro do terreno. Agora, essa ligação do museu com a cidade ao redor se limita ao visual, através das grades, e fisicamente apenas pelos portões de acesso. Agora, temos grades fechando um espaço que inicialmente foi pensado para ser de acesso público. Assim, aquela ideia de ser um espaço destinado às interações sociais do público como um todo tem seu potencial drasticamente reduzido. Mesmo que isso faça com que a obra construída tenha um impacto diferente daquela pensada e projetada pelo arquiteto, o edifício ainda hoje segue com as cercas em seu perímetro. Como vimos, Paulo Mendes da Rocha é um dos grandes arquitetos da história brasileira e que é reconhecido internacionalmente pela qualidade de suas obras e pela coerência delas com seu discurso. Tem uma visão que diz que o homem precisa viver em meio urbano, e é papel da arquitetura, então, proporcionar o melhor habitat a essa sociedade. O edifício do MUB, objeto de estudo desse trabalho, é uma das mais reconhecidas obras de Paulo Mendes da Rocha, sendo constantemente citada nos estudos sobre o arquiteto e nos anúncios dos vários prêmios nacionais e internacionais que reconheceram o trabalho dele. O MUB, juntamente com o projeto da Loja Forma e a Capela São Pedro, abrem uma nova fase na carreira do arquiteto no fim do século passado, sendo reconhecido e prestigiado pela qualidade de suas obras. Paulo Mendes continua com obras de altíssima qualidade e sendo cada vez mais premiado. Nesse museu, Paulo Mendes da Rocha imprime muito de sua visão do mundo atual e de como a arquitetura deve servir ao homem. Por vezes, ele diz que a própria cidade já é em si um museu, então ele cria um que se mostra como uma extensão do meio urbano. Por mais que a instalação das cercas após a inauguração do prédio tire um tanto desse potencial do museu, a intenção de Paulo Mendes ainda se faz clara na obra. Um edifício de qualidade arquitetônica extrema, uma linguagem única e muito forte, e expressão clara dos pensamentos e discursos de um dos maiores arquitetos brasileiros, fazem do MUB um exemplo ímpar da arquitetura brasileira do século XX. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, espero que tenham gostado. Até mais.